Montei as apostas para esse domingo, dia 11 de maio, e vou trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá então, queria já destacar que a análise dos dois melhores jogos de hoje, né, desse domingo, que na minha visão são Barcelona e Real Madrid e Liverpool e Arsenal, já foi postado aqui no canal, tá bom? Foi o último vídeo postado, quem quiser pode conferir, beleza? Eu sei que tem outros jogos bons também, né? A gente já tá vendo aqui, por exemplo, o United e West Ham, pode ser um jogo bom, né? Nesse momento que eu tô fazendo o vídeo, tá tendo o Newcastle e Chelsea, pode ser um jogão também. No Brasileirão, Botafogo e Inter, tem Palmeiras e São Paulo, tem alguns jogos muito bons também, mas tem análise desses dois jogos que eu falei já postado aí no canal, tá bom? Então, já aquele aviso, se inscreve e ativa o sininho pro YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Todo dia eu tô trazendo ao menos dois vídeos, né? Um com as apostas do dia e o outro com a análise dos dois melhores jogos do dia seguinte. Tá, então vamos lá. Destacar também que a planilha com todas os critérios dessas apostas feitas tá aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, a primeira linha é essa daqui, vitória do United contra o West Ham e vitória do PAOK contra o AEK Atenas. No critério de pegar o resultado de uma equipe para vencer, pagando ao menos odd de 2, tá? Então o United contra o West Ham é um United motivado. Na Premier League é uma campanha horrível, mas enfrenta o West Ham também em péssima fase e é um United com moral, depois de ter atropelado o Bilbao na Liga Europa. Então um United confiante para esse jogo. E o PAOK contra o AEK Atenas é um duelo equilibrado, duas das melhores equipes do futebol grego. Só que o momento do AEK Atenas é horrível. O AEK Atenas até tem jogadores bons, mas só olhar o retrospecto recente, são pelo menos 5 derrotas seguidas. E o PAOK vai jogar em casa. Tá? Eu gosto de pegar resultado de mandante, beleza? Eu não gosto de pegar muito visitante, não. Do plano deu uma odd 4, mais ou menos, e aí a variação, que é o menos 1,5 para as duas equipes, ou seja, vencer por 2 gols, deu uma odd 14, mais ou menos. Aí a próxima é os marcadores de gols, no critério mínimo de odd 2. Lembrando que eu tenho o critério também de no máximo 3 linhas por aposta, né? 3 coisas. Então eu separei aqui o Sassá contra o Volta Redonda, o Lukaku contra o Genoa e o Ávalos contra o Rivadavia. Os três jogadores estão nas equipes que são mandantes, favoritas e que tendem a vencer, tanto o Criciúma contra o Volta Redonda, a Napoli contra o Genoa e o Independente contra o Rivadavia. Tá? Então isso daí deu mod 11, mais ou menos. Aí depois a gente vai para o critério de uma única coisa, pagando ao menos odd 1.5, né? Eu peguei o desarme do Alex Garcia, volante do Leverkusen, e uma finalização do Alisson também. O São Paulo joga com 3 zagueiros, provavelmente deve ser o Alisson e o Marcos Antônio, é esse que vem sendo meio de campo do São Paulo recentemente, ou pode ir o Bobadilha também, enfim, e o Alisson ter essa chegada à frente, tá? Depende muito do contexto do jogo. Se o São Paulo sai vencendo muito cedo e vira um Palmeiras só atacando, aí isso daí fica difícil. Mas em um jogo um pouquinho aberto, o Alisson tende a chegar à frente e finalizar. Pagando 1,50 eu gostei. Do plano, isso daí deu mod 2 mais ou menos. E aí a variação deu mod 11 mais ou menos. Com 2 desarmes do Alex Garcia e 2 chutes do Alisson. Tá bom? Aí a próxima são os resultados pagando ao menos odd 1.5, né? Do critério de odd 1.5. Separei aqui o Olímpia contra o General Cabageiro, o Criciúma contra o Volta Redonda e o Betis contra o Sassuna. É uma odd 5, mais ou menos, quase odd 5. O Olímpia é bem melhor que o General Cabageiro, joga em casa, futebol paraguaio. O Criciúma é melhor que o Volta Redonda e joga em casa também. E o Betis vive um momento espetacular. O Osasuna não é ruim, só que o momento do Betis é espetacular. Talvez o melhor momento do Betis nesses últimos tempos. Se bobear, o melhor momento da história do Betis, né? Porque o Betis nunca foi campeão. é, Como é que eu posso falar? Continental. Seja Champions, seja Liga Europa, Conference League, né? Então, é uma bela oportunidade do Betis, que eliminou a Fiorentina e vai enfrentar o Chelsea agora na final da Conference League, né? Enfim, um momento absurdo do Anthony também, né? E a variação é mod 25, mais ou menos, tá? Com menos 1,5 do Olímpia, do Criciúma e do Betis, ou seja, vencer por 2 gols. Aí a próxima, marcadores de gols no critério de odd 1.5. Separei aqui o Chris Wood contra o Leicester já rebaixado. Nottingham Forest ainda
precisando de pontos para garantir vaga em Champions, uma colocação bacana. O Ekitike, sem o Marmouche, é o principal jogador do Frankfurt, joga em casa contra o São Paulo. E o Brobbey é o centroavante do Ajax contra o NEC, futebol holandês. Deu mod 6 mais ou menos. Tá? Aí a próxima, critério de odd 1,25 agora, para apenas uma coisa. Separei um cartão para o Frankfurt contra o São Paulo, um para o Stuttgart contra o Augsburg e um desarme do Hit, meio campista da Torino, da seleção italiana já também, jogador jovem, contra a Inter de Milão. Esse daí deu mod 2 mais ou menos. A variação deu mais ou menos mod 10, com 2 cartões para as duas equipes alemãs e 2 desarmes para o Hit também, tá bom? Depois são os resultados, já de 1,25. Separei aqui a Napoli contra o Genoa, Atlético Nacional contra o Llaneiros e o Universitário contra o Allianz Atlético. A Napoli vive uma temporada espetacular na briga pelo título italiano. Vai jogar em casa contra a Genoa, tem que vencer. O Atlético Nacional vive um momento bom, acabou de vencer do Inter com um futebol bem bacana. É um Atlético Nacional muito forte enfrentando o Llaneiros, que é uma equipe fraca do futebol colombiano. E o Universitário é um baita mandante. Recentemente meteu 6-0 pelo futebol peruano, né? O Allianz Atlético não é uma equipe fraca, olhando para o cenário peruano, é uma equipe de meio de tabela. Só que o Universitário é, talvez hoje, a melhor equipe do Peru. Tem ali o Sporting Cristal, tem ali o Melgar, só que o melhor é o Universitário no momento, né? Isso daí deu mod quase 3, mais ou menos, né? E a variação que é o menos 1,5 para essas três equipes, tanto a Napoli, Atlético Nacional e Universitário, deu mod 10, mais ou menos. Beleza? Aí agora são as linhas de empate. Eu tenho um critério mínimo de odd 3, linha de empate. Separei Sport e Cruzeiro, Panathinaikos e Olympiacos, Universidade Católica do Equador e Barcelona de Guayaquil. Sport e Cruzeiro. O Cruzeiro é melhor, vive um momento melhor, só que é o Sport na Ilha do Retiro. É muito difícil. Panathinaikos e Olympiacos. O Olympiacos é um time um pouquinho melhor, mas isso é clássico e o Panathinaikos é mandante. E Católica do Equador e o Barcelona de Guayaquil. Por ser mandante, a Católica está sendo tratada como favorita. Só que esse time do Barcelona é melhor. Então tô no empate. Deu mod 40 mais ou menos. Eu quase selecionei Once Caldas e Milionários. Só que essa linha pagava menos de odd 3. Mas é um jogo que tem cara de empate também. Separei 2 0-0, Panathinaikos e Olympiacos e a Católica contra o Barcelona. Deu uma odd acho que 132, se eu não me engano. São odds muito altas desses empates. Tá? Normalmente empate fica em odd 6, odd 7, as duas passaram de odd 10. Então a casa de aposta está enxergando que vai ter muitos gols. Pode ser que tenha, mas são jogos muito equilibrados. Dependendo do contexto, pode ficar um jogo amarrado. Tá bom? Aí agora a gente vai para NBA, tá? Primeira linha aqui, né? Critério mínimo de odd 2 para uma única coisa. É uma bola tripla do Peyton Watson e uma assistência do Jim Wade. O Peyton Watson é reserva, mas entra nesse time do Denver, é importante nessa rotação. A bola tripla não é a principal característica dele, mas pagando odd 2 eu gostei. E o Jim Wade também é uma única assistência, um cara que é importante também para rebotes, né? Tem uma bola tripla também, mas uma única assistência pagar odd 2 eu gostei. Aí a variação é 2 bolas triplas do Peyton Watson e 3 assistências do Jim Wade. Por que eu peguei 3? Porque não tem como pegar 2. Então vai direto para odd 3 e naturalmente a odd vai lá para cima. Tá bom? Aí linha de pontos agora, de critério mínimo de odd 2. Em Oklahoma e Denver eu separei 10 do Dort e 15 do Michael Porter. E em Cleveland e Indiana eu peguei 15 do Nembhard. O Dort tem uma bola tripla, o Michael Porter também. Tá? E o Nembhard é um dos principais armadores desse time do Indiana, junto com o Haliburton. Tá? Um cara importantíssimo pro time. Aí a variação, né? Aí, ó, 20 do Michael Porter, 15 do Dort e 20 do Nembhard. Deu mod 150 mais ou menos. Aí a próxima, agora de rebotes, no critério mínimo de odd 2, né? 5 do Jamal Murray, 3 do Aaron Wiggins. O Jamal em jogos grandes ele cresce. E o Aaron Wiggins é um cara importante vindo do banco pro Oklahoma, é um cara que se impõe fisicamente também. Tá? Aí a variação é só de 36, com 7 rebotes do Jamal e 5 do Aaron Wiggins. Tá? Não é o Andrew Wiggins, né? O Andrew Wiggins ex-Warriors tá no Miami. Esse daí é o Aaron Wiggins. Beleza. Aí agora o critério mínimo de odd 1.5. Separei essa daqui. Uma assistência do Aaron Wiggins, importante vindo do banco. E uma bola tripla do Cason Wallace, também importante vindo do banco. Um dos principais armadores desse time do Oklahoma. Tá? E ele tem sempre arremessado pelo menos umas 2, 3, 4 vezes por jogo. Tiver uma taxa de conversão minimamente decente, ele acerta. Aí a variação, 3 assistências Aaron Wiggins e 2 de 3 do Cason Wallace, odd 36. Beleza, a linha de pontos em odd 1.5, né?
15 do Aaron Gordon, tá fazendo um playoffs no geral, né? É muito importante, muito bacana pelo Denver, tá jogando demais. Em Cleveland, Indiana, eu tô em 10 do Ty Jerome, sempre importante vindo do banco. E 15 do Miles Turner, talvez junto com o Pascal Siakam, os principais pontuadores desse time do Indiana. Lógico, tem o Haliburton, mas o Haliburton é muito mais um assistente do que um pontuador, né? O Miles Turner, sim, é um cara muito mais objetivo. No último jogo, primeiro quarto, praticamente só o Miles Turner fez ponto, né? Quando o Cleveland atropelou o Indiana. Aí a variação aqui, né? 20 do Gordon, 20 do Miles Turner, 15 do Ty Jerome, mod 33. Aí a próxima, de assistências, na odd 1.5, né? É 5 do Jalen Williams, junto com o Shea, os principais armadores desse time. E 3 do Ty Jerome, ele que entra no lugar do Garland para distribuir esse jogo. E o Garland não tá inteiro fisicamente. Então a minutagem dele, dependendo se o jogo não tiver tão apertado, pode ser abaixo, né? E aí o Ty Jerome jogar bastante. Aí a variação 5 do Ty Jerome, 7 do Jalen Williams, é uma odd 13 também. Aí a próxima, de rebotes, em odd 1.5, tô com 3 do Thomas Bryant e 3 do Caruso. Thomas Bryant é um cara que entra no lugar do Miles Turner, importante para pegar rebote, vindo do banco. E o Caruso também é talvez o jogador mais experiente desse time do Oklahoma, importante também nesses rebotes. Beleza? Aí a próxima é a variação, né? 5 rebotes Caruso, 5 do Thomas Bryant, é mod 21 mais ou menos. Aí a próxima, de odd 1.25, apenas uma coisa, né? Eu peguei aqui uma bola tripla do Maturin e uma de 3 do Caruso também e uma do Westbrook. Tá? O Maturin é um dos principais pontuadores vindo do banco do Indiana. E o Caruso, como eu falei, é importante, vindo do banco ou às vezes como titular nesse time do Oklahoma, talvez o mais experiente. O Westbrook também, talvez o mais experiente. Desses caras que tem minutagem na rotação do Denver, fora que é, jogos grandes normalmente ele cresce. Dei uma odd 2 mais ou menos, e aí a variação, duas do Maturin, duas do Westbrook e duas do Caruso, mod 12. Aí a próxima, de pontos, em critério de odd 1.25, separei tudo nesse jogo do Indiana. 5 pontos Obi Toppin, 10 do Jarrett Allen e 15 do Haliburton. O Obi Toppin importante vindo do banco, Jarrett Allen, um pivô que se impõe muito fisicamente, e o Haliburton é o principal jogador do Indiana. Aí a variação é 20 do Haliburton, 15 do Jarrett Allen e 10 do Obi Toppin, mod 15. Aí de assistências, são 5 do Jamal Murray, junto com o Jokic, os principais assistentes do Denver. E Indiana e Cleveland eu tô em 3 do Max Struz e 3 do TJ McConnell. Eu não queria usar o TJ McConnell, porque ele é reserva e ele normalmente não passa de 20 minutos por jogo. Só que eu tenho o critério de no mínimo 3 coisas, né, em odd 1.25. Então eu selecionei porque ele é um armador desse time do Indiana. Vindo do banco, né, depois do Nenhard e do Haliburton, ele é o principal assistente do time. Depende muito de como é que ele vai desempenhar nos minutos que tiver em quadra, né? E o Max Struz, ele é titular nessa rotação do Cleveland e é um cara que, dos titulares, depois ali do Garland e do Donovan Mitchell, é o principal assistente do time. Beleza, aí a variação, né? 5 do TJ, 5 do Max Struz e 7 do Jamal Murray, mod 14 mais ou menos. Aí a próxima é a linha de rebotes, são 3 do Dort, se impõe fisicamente, 5 do Shea, é o principal jogador do Oklahoma, 3 do Haliburton, principal jogador do Indiana, mod 2 mais ou menos. Aí a variação com 5 do Dort, 7 do Shea e 5 do Haliburton, mod 18. Tá beleza? Aí a próxima, o que eu fiz? Aqui é a variação da variação das linhas que eu mais gostei. Primeiro da NBA e depois do futebol. Acaba que eu deixei pra pensar nisso só depois quando eu terminei a NBA, tá? Mas já a partir do próximo dia vai vir logo depois que eu terminar as de futebol, eu trago a variação da variação. Então eu separo no máximo 3 coisas das que eu montei, aí a variação da variação delas. Então a dificuldade é alta, mas são as coisas que eu mais gostei de todas as montagens, tanto envolvendo a NBA tanto futebol. Então, primeiro na NBA, são 3 bolas triplas do Westbrook, né? Ele geralmente vem do banco nesse time do Denver, mas tem uma minutagem muito alta. É um cara que agrega muito experiência para esse time do Denver, tem essa bola tripla e é ídolo do Oklahoma. Então, eu tenho esse fator. E aí, 7 rebotes do Haliburton, principal jogador do Indiana, o jogo grande ele pode crescer. E 7 assistências do Ty Jerome, pensando muito em uma minutagem reduzida do Garland. Eu sei que é playoff, só que quando o cara não tá inteiro fisicamente, não tem o que fazer. Só olhar o Curry, indiscutivelmente é o principal jogador do Warriors e não vem jogando porque sentiu uma lesão muscular esses dias. Se fosse o jogo da vida, né, uma final, o jogo 7, talvez ele jogaria.
não é o caso. Então, assim, dependendo do jogo, o Garland pode não forçar tanto, e aí o Ty Jerome é quem entra no lugar dele. Ele deu uma odd de 300, mais ou menos. E aí a do futebol deu uma odd quase 100, é o menos 2,5, handicap menos 2,5 para o Atlético Nacional. Vencer por 3 gols do Ilhaneiros. Quem vence por 2 gols do Inter, pode vencer por 3 do Ilhaneiros. 3 desarmes do Samuel Hit, é um cara que é muito novo, mas já é uma das principais referências desse time do Torino. Excelente meio-campista, já é jogador de seleção italiana. Tá? Então, jogando em casa, eu gostei dessa linha de desarmes. E o menos 2,5 do Olímpia. Meio de semana, se eu não me engano, o Olímpia venceu do Vélez, lá na Argentina. Foi alguma coisa assim, bem com moral. É um time forte no futebol paraguaio, é muito mais time que o General Cabageiro. Então, menos 2,5 também é uma das linhas que eu mais gostei. É difícil, tudo isso daqui é difícil. Até por isso é a variação da variação, né? Mas são as três coisas que eu mais gostei, que deu mod 100 praticamente. E aí a gente fecha todas as apostas para esse domingo. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para trazer todas as linhas então. Hoje com muitos jogos, né, muitas oportunidades, tanto na NBA, tanto no futebol, e deu para montar tudo aí bonitinho. Tá bom? Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Beleza? Valeu e falou!